Bom, vamos lá com mais uma edição do Ponta de Lança FC e aqueles três recados. Inscreva-se no canal Ponta de Lança FC, dê o seu like e acione o sininho para receber os vídeos e as notificações. Dito isso, vamos à Sul-Americana. O Fluminense jogou mais ou menos ontem no Maracanã e não conseguiu ganhar do Lanús. O time argentino empatou o jogo no segundo tempo e aí, aquela história, argentino, o Lanús é um time mediano apenas, mas time argentino é time argentino, osso duro de roer sempre, né? E aí, no final da partida, quando ele foi para a entrevista coletiva, o Renato Gaúcho pediu demissão. Disse, "Ó, daqui a pouco o presidente vem aí e fala com vocês, porque eu estou pedindo demissão, estou caindo fora, tá bom." Ele foi criticado já por vários jornalistas, dizendo que deixou o clube na mão, deixou o Fluminense na mão. Sei lá, cada um toma a decisão que acha que é a correta. Ele, eu acho que estava de saco cheio já, o Renato, né? Não foi uma coisa intempestiva. Eu acho que ele já vinha dando sinais de. Ele estava de saco cheio, assim, incomodadérrimo com as perguntas dos repórteres, isso sempre, né? Agora, ontem ele deu ele deu mais um detalhe, né, mais uma informação em relação a essa irritação dele. Ele se referiu às redes sociais. E aí ele tem grande parte de razão, porque é o seguinte, as redes sociais atualmente são os lugares onde as pessoas destilam seus ódios, né? Para falar de amor é difícil de achar, mas ódio tá cheio, é uma seara assim, nossa, de passeada. E ele, agora, o Renato, embora esteja certo nessa coisa que a internet ela acolheu muitos imbecis, como dizia o filósofo italiano Umberto Eco, né? Ela deu voz aos imbecis. Então, ele disse o seguinte: todo mundo entende de futebol. Todo mundo entende, todo mundo fica dando palpite, e os gênios da internet, não sei o quê, bababá, bababá. Ué, todo mundo entende de futebol, mais ou menos, né? Eu sei que é uma ironia, mas o brasileiro tem uma ligação com o futebol desde que nasce. Então, vê futebol dia e noite, ué, tem suas opiniões, ué. Por que que não fez isso? Por que que não fez aquilo? E ontem, o Renato fez algumas alterações, fez um monte, né? E que deram uma desfigurada no Fluminense. Aí, quando o repórter na coletiva, que foi a última pergunta que fez ele sair, fez a pergunta para ele: por que que você botou o time no ataque, né? Quer dizer, abriu o meio de campo. Ele respondeu: porque eu precisava abrir a defesa do Lanús, que estava fechadinha. 1-1, tal, os caras empataram 20 e poucos minutos do segundo tempo, então ele precisava abrir a defesa do Lanús, segundo ele. Só que aí ele perdeu o meio de campo. E mesmo assim, o Fluminense teve a chance de fazer 2-1 com o Cano, nos acréscimos. Perdeu o gol. O Fluminense poderia ter saído do Maracanã com 2-1. Bom, uma vaia estrondosa, certamente vários o chamaram de burro, né? O Renato Gaúcho, e ele se incomodou, como já vinha se incomodando, e pediu demissão. Agora, detalhe importante é o seguinte: o jogo de ontem, e aí é uma coisa que tem a ver com a Conmebol e com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, polícia de modo geral, né, do Brasil. Além dos 15 minutos de intervalo, quando os times voltaram a campo para disputar o segundo tempo, o jogo não recomeçou, ficou 20 minutos parado. Por quê? Porque no lugar onde estavam os torcedores do Lanús, familiares dos jogadores, filho, mãe, neto, mulher, eles estavam no setor destinado a eles, do Lanús, e até onde eu sei, não fizeram nenhuma provocação, mas rolou alguma confusão, e a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi lá em cima, no setor lá em cima, no Maracanã, e fez o quê? Conversou, né? Conversou, peraí, vamos lá, calma. Não, desceu o porrete. É a Polícia Militar. Vai ver, tem algum Guilherme Derrite lá? Tem, né? Lógico, tem vários, né? É, então a Polícia Militar do Rio de Janeiro desceu a porrada nos torcedores do Lanús, cara. Mulher, senhora, tem uma senhora. Que isso é uma maluquice, as pessoas estão loucas, os policiais estão enlouquecidos. Isso quando não pegam em arma, né? Bota a mão, você já viu? Já percebeu? O policial conversa com você com a mão na arma. Quer dizer, se você disser alguma coisa que ele não, talvez ele não goste, ele pode sacar a arma, né? Então, aí a gente pergunta o seguinte:
Qual é o protocolo nessas horas? É dar porrada, é descer o cacete? É, aí eu pergunto para o presidente da Conmebol, porque a Conmebol está virando um celeiro de barbárie, né? Basta lembrar daquele jogo na Argentina entre Independiente e Laú do Chile. Tem sempre aquela ressalva. Quem começou foram os torcedores chilenos. E daí? Isso não justifica os caras do estádio do Independiente terem aberto, facilitado a entrada dos torcedores argentinos para quase matarem os torcedores chilenos. Foram acuados e vocês lembram, dois ficaram pendurados do lado de fora, num vão de 30 metros, agarrados na grade, e o cara, o argentino, do lado de dentro, dando porrada nas mãos, para ver se eles se soltavam. Os dois se soltaram, caíram, foram parar no hospital. Não morreram, felizmente. É isso aí. A Conmebol é o nosso futebol sul-americano. E aí vem alguns idiotas dizer: não, mas esse é o astral da Libertadores. É isso mesmo. Aqui é assim. A Libertadores é isso mesmo, é uma guerra tal. Aí depois vem falar de Ucrânia, de não sei o quê, dos Estados Unidos. Eles fomentam a violência. Bom, mudando de assunto, ainda sul-americana. Hoje tem Galo, Atlético Mineiro contra o Bolívar. O Atlético estava vencendo por 2-0 lá em La Paz, permitiu o empate com 2-2. O Bolívar empatou o jogo quando estava com um a menos, aliás. O Galo é gozado, né? Com um a menos ele não consegue ganhar. Contra o Santos foi a mesma coisa. Tomou o gol de empate com um a mais. E agora esse 2-2 ele vai ter que ganhar o jogo hoje à noite lá no seu estádio, em Belo Horizonte. Agora, o detalhe foi o seguinte: ontem, uma comitiva de torcedores foi à cidade do Galo, ao CT, Centro de Treinamento, e antes do treino conversaram com os jogadores. Viemos aqui cobrar vocês, tal. Estamos falando com educação, porque nós somos muito educados, ninguém vai bater em ninguém. Quem conversou com esses torcedores foram o goleiro Everson, o Lianco, o Alonso, o Arana e o Hulk. E também o diretor de futebol do clube, o Vitor Baggi. Então, eles com muita educação, dizendo, olha, assim não é possível, vocês têm que ganhar, porque afinal de contas o Galo, nos últimos 7 jogos, perdeu 5 e empatou 2. E o Sampaoli até agora não conseguiu vencer nenhum jogo, deve estar desesperado para ganhar um jogo. Mas então, eles vão jogar contra o Bolívar hoje. Já venderam acho que 30 mil ingressos para o jogo. Aí eu fico perguntando: será que é melhor jogar com casa cheia? Ou será que é melhor jogar com estádio às moscas? Eu acho que a segunda opção é melhor. O time pressionado, com os torcedores cobrando, indo lá no local de trabalho dos jogadores, ora, tal. Porque hoje, educado, né? Amanhã, meu velho, amanhã, né? Porque eles foram no aeroporto receber o time quando voltou de viagem, né? Foi acho que no sábado à noite, né? E a coisa não é tão educada assim, não. Todo mundo sabe, né? E tem um monte de bandido infiltrado em torcida organizada. Então, isso aí, enquanto a polícia não tomar, o Ministério Público não tomar atitude, a polícia não prender os caras, fichar e prender, banir dos estados, eles vão continuar, certo? Bom, agora Libertadores da América. Ontem, o Racing venceu o Vélez Sarsfield. É o time argentino mais perigoso na atualidade, para mim, pelo menos. Ele está classificado para a semifinal e vai pegar Flamengo ou Estudiantes, que o Flamengo amanhã joga na Argentina contra o Estudiantes de La Plata, joga em La Plata, e basta empatar. Mas vai ser uma parada dura para o Mengão, porque o Estudiantes vai fazer de tudo para ganhar esse jogo e levar para os pênaltis. Vocês se lembram que no jogo do Maracanã o Flamengo começou avassalador, 2-0 em 8 minutos, e aí depois sofreu uma operação pelo árbitro colombiano, que parece que era torcedor dos jogadores do Estudiantes, torcedor do time, né? Comemorando, assim, abraçando, tal, dando a mão, efusivamente para os jogadores do time argentino, e aí ele expulsou o Plata, depois a Conmebol, era um negócio tão absurdo a expulsão do Plata, que a Conmebol retirou essa expulsão, ele vai poder jogar o Plata, e também o Flamengo com 10 tomou um gol no final do jogo do
time do Estudiantes. Vamos ver o que acontece amanhã, né? Hoje tem Palmeiras e River aqui em São Paulo. A vantagem é do Verdão de 2-1. Agora, eu tinha dito que o Palmeiras tinha que tomar cuidado com o River, mas o River me decepcionou, não é mais aquele time. Ele tinha melhorado, né? Mas está mais fraco e parece que o torcedor do River e os próprios jogadores estão meio caídos. Aquele 2-1 da semana passada não caiu bem. E os jogadores estão meio. Agora, sei lá, é time argentino. O time argentino é catimbeiro. Se eles fazem um gol logo no começo do jogo, cara, vira um inferno. Se eu fosse o técnico do Verdão, se é que ele já não falou isso, já não vai fazer isso, eu botava o Palmeiras em cima do River, sufocando durante os primeiros 15, 20 minutos, para tentar fazer dois gols e matar o jogo. Porque aí não deixa o time respirar, o time do River. Porque se o River for para frente e fizer 1-0, meu amigo, a coisa vai ficar difícil para o time do Abel. Mas eu estou achando que o Palmeiras e o Racing são os times melhores da Libertadores na atualidade. O Flamengo é aquele negócio. O Flamengo toca a bola, é bonito, é o mais bonito, é o jogo mais bonito de se ver, é o do Flamengo atualmente. Mas tem alguma coisa no Flamengo que me incomoda, que eu acho que eles chutam pouco a gol, eles são muito preciosistas. Chegam ali na área, cara, chega na linha da grande área, dá uma paulada. Ali é perto do gol, dá para fazer gol. Esses caras treinam o dia inteiro, sabem fazer chutada ali. Não, mas fica tal, faz você, faz você. Não, peraí, por favor, vem aqui e tal. Aí é um toquinho de calcanhar, não sei o quê. Eles querem entrar na área, tocando bola, sei lá. Eu não gosto disso, não. Mas, enfim, o Flamengo é sempre o time a ser batido, é o time temido atualmente e tal. Vamos ver. Se passar, vai ter dificuldades contra o Racing. Olha lá. Outra coisa, o São Paulo tem que reverter os 2-0. A situação do São Paulo é pior, né? Bem pior. Os 2-0 contra a LDU, lá em Quito. Amanhã, no Morumbi, provavelmente lotado, tem que fazer 2-0 ou dois gols de diferença para ir para os pênaltis, ou 3-0, 4-1, 5-2, difícil, hein? Para se classificar diretamente. E só uma outra coisa, o Oscar e o Lucas estão falando muito deles. O Oscar está com 34 anos e o Lucas com 33. Eles estão lidando, a exemplo do Neymar, né? Estão lidando com as contusões desde o começo da temporada. Eu acho que já acabou, já foi. Eles já não conseguem mais repetir o que eles faziam antigamente e eu acho que é normal, ué. O corpo padece. Oscar com 34, Lucas com 33 e sempre ali, ó, cirurgia, aí não sei o que, volta, aí contusão muscular. É o corpo, é. O corpo falando, ô, ô, ei, chega. Copa 2030, essa é maravilhosa. 2030, a Copa do Mundo vai ser realizada em Portugal, na Espanha e no Marrocos, tá? Só que, como é o centenário da Copa do Mundo, quer dizer, em 1930 foi disputada a primeira edição da Copa do Mundo no Uruguai, vencida pela seleção uruguaia. Bom, para comemorar esses 100 anos, a FIFA determinou que um jogo da primeira rodada vai ser disputado na Argentina, outro jogo da primeira rodada no Uruguai e outro jogo da primeira rodada no Paraguai. E só. São 48 seleções, lembra? Bom, que é já a partir da próxima, ano que vem. Aí o que que o gênio Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, que não consegue resolver, consegue punir essas barbáries que acontecem dentro dos estados aqui na América do Sul, pelas competições que ele patrocina, né? Ele chegou com uma proposta para o Gianni Infantino maravilhosa. Presidente da FIFA, eu proponho que, em vez dos 48 times, as 48 seleções, a gente tenha 64 seleções em 2030 e, em vez de ser um jogo na primeira fase na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, que a gente tenha um grupo em cada um desses países na primeira fase inteira. E aí, 64 seleções vai ser uma maravilha, a gente vai poder festejar. O Gianni Infantino deve ter engolido seco, né? Porque esse cara é maluco. Mas não respondeu ainda à proposta do Alejandro Domingues. Esse gênio está construindo um estádio no Paraguai, ele é paraguai, né?
para não sei quantas mil pessoas, deve ser 40, 45 mil, que é meio padronizado atualmente, né, pela FIFA, para receber, pelo menos por enquanto, um jogo, que é esse jogo que está marcado na primeira fase em Assunção. Um jogo. Isso aí faz a gente lembrar da farra dos empreiteiros durante a preparação para a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Lembra? O Morumbi se candidatou, não, o Morumbi não serve. Puta estádio, Morumbi, não serve. Está obsoleto. O Maracanã, aquele templo do futebol, foi destruído, não serve. Por quê? Porque quando você constrói um estádio do zero, você faz a licitação e você pode dirigir essa licitação, é isso que os caras fazem, e aí você faz a farra, quer dizer, olha, esse aqui vai para você, esse aqui para você, esse aqui para o outro, e tem propina para mim, tá? É assim que eles fazem. Então, isso aí está parecendo exatamente a mesma coisa nessa proposta proposta não, nessa construção do estádio para receber um jogo pela Copa do Mundo. E vamos ver o que, é que o Gianni Infantino vai responder para ele. Bom, assunto doméstico aqui, ó. Coringão, Coringão, tem que pagar 41 milhões e 300 mil reais pelo Matias Rojas. A Corte Arbitral do Esporte, que é sediada na Suíça, condenou o clube, que tem que pagar essa grana em até 45 dias. Só lembrando, o Rojas foi contratado ainda na gestão do Duílio Monteiro Alves. Depois o Augusto Melo assumiu e fez um acordo com o jogador. Na época, eram 21, um pouco mais de 21 milhões de reais para pagar para o Rojas. Ele disse, o Augusto Melo, fez um acordo com o Rojas, dizendo que ele ia pagar tal, né, em parcelas. Não pagou. Ou seja, ele não cumpriu o que ele acordou com o jogador. O jogador, então, botou no pau, foi até a corte arbitral, o Corinthians entrou com um recurso, a corte arbitral negou o recurso e ainda por cima, sabe o que aconteceu? A grana passou de 21 milhões para esses 41 milhões e 300 mil reais. Agora, o Corinthians tem que pagar em até 45 dias, como eu falei, porque senão vai sofrer de novo um transfer ban, que banimento, é uma punição, você não pode contratar ninguém. Aí o Corinthians vai ter que lançar mão dos jovens jogadores do Terrão. Certo? É, e para encerrar, cara, peraí, não tem mais uma, não. E para encerrar, olha que pérola. O Henrique Dourado, lembra dele? Fluminense, Flamengo, né? Que bate o pênalti daquele jeito ali, dá um pulinho. Ele está no Botafogo da Paraíba, João Pessoa. Ele está dizendo por aí que ele é melhor batedor de pênaltis do que o Lionel Messi. Essa é boa, né? Depois dessa, tchau. A gente volta na próxima sexta. Um abraço, tchau.